programa 6 da semana 6 e ele é um programa que parece todo complicado, né? Tá cheio de coisa aqui dentro. Vamos ver, olha. Parece que a gente vai entrar na biologia agora, olha. Um cromossomo com N genes pode ser representado por um vetor de N posições. Considerando os genes 0 e 1, eles representam dois genes apenas, esses valores 0 e 1. E dois cromossomos, que é o C1 e C2, de tamanho 16, nós temos então eles aqui, C1 e C2. Definimos cruzamento de C1 e de C2, pelo visto é o C1 e C2 vão ser usados, não é um outro input nem nada. Através da combinação de seus genes da seguinte maneira: escolher uma posição K que esteja entre 1 e N para indicar o ponto de corte. Copiar os elementos do vetor C1, das posições de 1 até K, no caso a gente vai ter que adaptar para 0 até K. Então até vou colocar aqui o 0, N menos 1. Tá, o K ele está ali no meio. 0 até K menos 1 e depois seria de K até N menos 1. Então nós só adaptamos para os vetores que começam na posição 0, que é o que acontece no Python. Python é desse jeito. Provavelmente esse enunciado não era para o Python, porque ele estava considerando posição 1. Então vamos lá, agora a gente adaptou. E então copia, né, uma parte para o vetor novo, outra parte para o outro. Então aqui ele ilustra que é o seguinte, olha, se o ponto de corte, no caso aqui vou colocar k igual a 7, ele vai da posição 1, digo 0, posição 0, até a posição 7, que é essa, ou seja, 8 elementos, de 0 a 7, não é? Ele vai copiar essa parte para o C3. Está vendo? É exatamente o que está aqui no C3. Epa, isso mesmo. E aí ele começa daqui para frente, olha, no C2. Então o vetor C3 é o vetor resultante do cruzamento dos vetores C1 e C2, onde você pega a primeira parte do C1 e a segunda parte do C2. E aí aqui eu pulei copiar os elementos do vetor C2 das posições K até N-1. Eu não preciso desse parênteses aqui, eu vou tirar. Para o mesmo vetor C3. Então o C3 tem um pedaço de um pedaço do outro. Nós vamos ter que fazer isso. Copiar metade de um lado, outra metade do outro. Tem várias maneiras de fazer. Escreva um programa para ler dois vetores, C1 e C2. Ler. Tá vendo? Então, na verdade, C1 e C2 serão lidos do teclado. Tá bom? Lidos pelo usuário. Ele deu pinta que era para trabalhar em cima do C1 e C2, mas não, ele pede o input dele. Ler o valor de corte K e efetuar o cruzamento. Considere o valor de K será válido. Então não precisa validar se o K é menor do que o N. Tá? É interessante o seguinte, ele não falou que é para imprimir o C3, mas a gente vai imprimir. Tá certo? Tem que imprimir. Bem, se não imprimir fica sem graça, né? E efetuar o cruzamento. Né? Você vai efetuar o cruzamento e vai imprimir depois. Então lá no finalzão a gente vai imprimir o C3. Então nós vamos ter que fazer um input parecido lá com o programa 2. Então eu vou copiar essas duas entradas. Aí eu tenho input 1 e input 2. Entre com, eu vou chamar só de C1. Opa. Vou chamar só assim, ó, C1. E colocar somente números, entre com C2. Da mesma forma, a gente quer só número na entrada. E aí aqui eu vou fazer C1 e C2. Vou chamar igual está no programa, mais fácil. E aí foram feitos os splits, lembrando que eles ainda não são valores inteiros. Então, agora eu preciso fazer o quê? Pedir o valor de K. Então, mais um input para o valor de K. O N também. Não, o N já é o tamanho próprio aqui que ele vai entrar. Se ele quisesse maior do que 16, ele teria entrado com uma lista maior, né? Tanto para o C1 quanto para o C2. Então não interessa isso agora. A gente vai trabalhar com números genéricos de tamanho de vetor, então não vai dar problema. Então o K eu preciso do input, ele é do tipo inteiro, a gente vai fazer o input dele, solicitando aqui, entre com valor de K, 2 pontos.
Pode até colocar assim, ó, valor de corte. Pode até colocar assim, ó, K é entre 0 e n menos 1. N menos 1 sendo o tamanho do vetor, né? Beleza. Então, o que nós queremos agora? A gente já pode fazer o for. Na verdade, nós vamos usar o C3, deixa eu declarar ele aqui. Já temos C3. E já podemos fazer o for. E no intervalo, quem que eu quero? O próprio intervalo do len de uns dos Cs. Vou colocar o C1. Eles, teoricamente, são do mesmo tamanho, né? Deveriam ser. Então, para ir no intervalo tal, o que é para fazer? É para eu pegar o C3, dar um append nele. E o que eu tenho que appendar? Na verdade é o seguinte, eu posso fazer o seguinte, olha. Eu até poderia fazer o for com i no intervalo até k. Então eu vou fazer o seguinte, intervalo k. K mais 1 no caso. K mais 1 porque eu defini aqui, né, que a posição que eu quero que ele me fale para cá começa em 0. Se no seu programa outras pessoas podem querer implementar isso daqui e considerar o índice começando em 1 e ignorar o índice 0, enfim, eu dei uma ajeitada aqui para fazer mais sentido, mas poderiam ter feito de outra maneira. Aqui eu posso fazer o seguinte, dentro desse for, eu verificar se o i é menor ou igual a k, porque se for menor, ele vai fazer o append do C1 na posição i, se não, é do C2. Então, eu então faria dois fors, um que ia só até k e o outro que ia de k até o n. Mas não, vou fazer um for, vou botar um if aqui dentro, não é talvez o jeito mais bonito, mas já comecei dessa maneira. Então não vou fazer k mais 1, deixa eu voltar aqui, é o length de C1. Então aqui dentro, se, e aí deixa eu colocar esses dois pontos de uma vez. Aqui dentro é o seguinte, se o i for menor do que o k, menor ou menor ou igual? Menor ou igual. Por quê? O k sendo 7, ele vai até do 0 ao 7. Significa que ele quer 8 elementos. Então, até o length de... Então, se i é menor ou igual a k, o C3 vai receber o elemento C1 de índice o quê? I. E aí ele vai ser appendado, né, desde o i valendo 0 até o i valendo o próprio k. Bem, o problema aqui é o seguinte, é que o CI de índice k, C1 de índice i, ele é um tipo string, não é? A gente viu que o split não transforma ninguém em inteiro ou float, ele continua sendo uma string. Então, a gente vai ter que fazer o float, não, é o int porque são só valores 0 e 1, então vai passar ele para int, e já vai armazenar no C3 como inteiro. Então quando a gente imprimir o C3 lá embaixo, já pode até fazer esse print aqui, ele vai fazer o quê? Quando a gente imprimir aqui no final, o que eu estava dizendo? Que ele ia... Eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu fico fazendo código querendo explicar, mas ele vai imprimir aqui já valores inteiros e não um vetor de string, mas sim um vetor de inteiros. E aí eu vou imprimir direto o vetor aqui, né? Não estou imprimindo, posso até falar assim, ó, vetor C3, dois pontos. Só C3, né? Não interessa que é um vetor. E aí o próprio C3 vem aqui dentro. Faltou o que no for? Ainda fazer o else. Por quê? E também faltou o dois pontos do if. Porque se o i não for... quando ele entrar aqui, o i passar a ser maior do que k, já é para ele fazer o append, no entanto, é do C2. Essa é a diferença. Então, C3 vai ser appendado nele, mas eu preciso pegar do C2 da mesma posição i. Não muda, o i continua rodando. Ó.
Então ele vem rodando, I0 pega do C1, I1 pega do C1, porque é menor que K, é menor que K, menor ou igual a K. Opa, posição 7 menor ou igual a K, pega daqui. Posição 8 é menor ou igual a K? Não é, K vale 7. Então ele vem no else e a partir daí vai copiando do C2. E aí vai copiando lá para baixo. Então, do jeito que está aqui, eu acredito que o programa já funcione. Lembrando, mais uma vez, que eu estou imprimindo o vetor todo de uma vez. A gente vai ver ele entre colchetes, separado por vírgula, os valores lá dentro. Poderia formatar a minha impressão do jeito que eu quisesse, mas eu teria que fazer um for e imprimir elemento a elemento. Tudo bem fazer, não é problema nenhum. Aqui eu estou só simplificando e imprimindo o vetor. Tem problemas que ele já vai falar. Ao final, imprima desse jeito. Então, tiveram situações, até já tivemos exercícios onde a gente imprimiu elemento a elemento. Vamos lá rodar. Vamos ver os errinhos aí que vão aparecer dessa vez, se vai aparecer. Então, entre com C1, eu vou copiar os números daqui, para a gente rodar igual está ali. E é só número, né? E copiar o C2 também. Vem C2. Pronto. Valor de corte, 7. Então ele ficou, virou o C3, olha, 1, 0, 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0, opa, tem uma mais aqui, gente. 0, 1, 0 e depois tem mais 1 e 0. Então aqui são os 8 primeiros elementos. E depois, tudo preenchido de 0 aqui na frente, com mais 8 zeros. Certo? Que é a segunda parte aqui do C2. Funcionou para esses dois aqui, a gente poderia ter tentado vetores de tamanho maior, podemos fazer isso agora. Então se eu tivesse feito um vetor que esse aqui, ó, que ele fosse o dobro do tamanho dele, olha. E aí o de baixo também, estou colocando como se ele fosse o dobro dele. E aí qual vai ser o K? Vamos colocar o K aqui sendo então, sei lá, 16 ou 15, né, que seria a metade. Então ele também vai funcionar, porque aqui dentro, olha, a gente está sempre lidando com os comprimentos dos vetores. Então fica uma solução genérica, não é só para o vetor de tamanho 16. Aqui já tem o vetor de tamanho 32. Onde ele copiou a primeira parte toda do primeiro, está aqui um monte de até mais ou menos aqui, e aí começa já o segundo vetor que ele tem, começa com um monte de 1 e depois ele tem 0. Então ele vem com esses 1s e com os zeros. Ó. Mas ele foi até a metade, que é a posição 15. Né? De 0 a 15 metade, de 16 a 31 a segunda metade. Então esse foi um exemplo onde a gente pegou um pedaço de um vetor de um lugar, pegou uma outra metade, jogou para um outro vetor e manipulou esses valores. É isso.